Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, no livro do profeta Jeremias, capítulo 11 e 12 agora. Jeremias possui 52 capítulos, nem sempre os capítulos estão na ordem cronológica, né? Do capítulo 1 ao 6 é durante o reinado de Josias, agora do capítulo 7 ao 12, durante o reinado de Jeoaquim. E capítulo 11 fala do pacto violado, do concerto com Deus que o povo violou, e por isso eles iam a cativo. O pacto é violado e eles agora vão sofrer o cativeiro. Nós vamos ver uma primeira sessão que vai a cativeiro agora, com o Daniel e seus 3 amigos vão acabar indo a cativeiro. Nós vamos falar mais sobre isso no capítulo 13 a 29. Mas vamos ver aqui o pacto violado, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Capítulo 11, verso 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi a palavra desse concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto. Isso faz lembrar Deuteronômio 28, 29. As bênçãos e as maldição, que seria maldito todo homem que não escutasse as palavras do concerto que Deus fez com Moisés. E diz aqui, olha: maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto que ordenei a vossos pais nos dias em que o tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis para mim por povo, e eu vos serei para vós por Deus. A condição de Deus ser o Deus do povo é que eles tinham que ouvir a voz do Senhor, eles tinham que atentar. Aí ele diz: vós serei para mim povo e eu vos serei por Deus. Tendo Deus, Deus os livraria, mas eles trocaram Deus por ídolos, nós vemos. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel. O povo agora estava na terra, mas havia se esquecido de Deus, como se vê nesse dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Amém quer dizer assim seja. Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregou a todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras desse concerto e cumpri. Não era só o ato de ouvir, mas eles tinham que ouvir e tinham que procurar cumprir a palavra de Deus. Se eles ouvissem e cumprissem, Deus poderia livrá-los do cativeiro. Jeremias deve anunciar as palavras do concerto para que o povo ouça e cumpra. Porque deveras protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Deus insistia para que o povo o ouvisse. Coisa terrível, o povo não dava ouvidos à voz de Deus, seguia seus próprios caminhos e por isso estavam sendo levados cativos. Mas, verso 8, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme propôs o seu coração malvado. Parece também boa parte dos nossos dias, não é? As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas não atentam para aquilo que Deus fala, andam conforme os seus próprios corações malvado, andaram conforme o seu coração malvado, pelo que trouxe sobre ele todas as palavras desse concerto que lhes mando que cumprisse, mas não cumpriram. Deus mandou a palavra para que eles cumprissem a palavra, mas eles não cumpriram a palavra. Disse mais o Senhor: uma conjuração se achou entre os homens de Judá
com os habitantes de Jerusalém. O Senhor tinha uma conjuração entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, fizeram a obra de seus pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. Eles rejeitaram a palavra de Deus, nós vimos isso no capítulo 6:18, diz que era coisa vergonhosa, não gostavam da palavra do Senhor, rejeitaram a palavra do Senhor. No capítulo 8, verso 9, rejeitaram a palavra do Senhor. E aqui no 11:10, não quiseram ouvir as minhas palavras, tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos, não ouviram, não cumpriram, foram atrás de outros deuses de ídolos para os servir a casa de Israel e a casa de Judá. Tanto a casa de Israel, que já tinha ido ao cativeiro, como a casa de Judá, que estava prestes a ir a cativeiro por causa da sua idolatria. Quebraram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Note que o povo foi infiel ao concerto de Deus com os pais, ao concerto. Esse concerto é a aliança do Sinai. Eles não cumpriram. Por isso que Jeremias vai dizer no capítulo 31 que Deus faria um novo concerto. Porque o primeiro concerto foi quebrado, eles não cumpriram, trouxeram maldição, conforme diz, maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto. A maldição era por causa disso, porquanto assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Olha só, eles não guardaram o concerto do Senhor, serviram a ídolos. Agora Deus estava dizendo, porque assim diz o Senhor, verso 11, eis que trarei mal sobre eles. Viria o mal, ou seja, viria o cativeiro, e eles não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Que coisa terrível, né? Iam clamar a Deus, mas Deus estaria com seus ouvidos fechados. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Por que não iam livrar? Porque eram ídolos. Porque aquele mal também vinha da parte do Senhor. E aqueles ídolos que não livravam ninguém, eles iam clamar aos seus deuses, que eles queimaram incenso, eles, porém, de nenhuma sorte os livrará no tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses. Parece que havia um Deus para cada cidade, não é? Segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares, a impudência altares para queimar incenso a Baal. Que povo terrível. Uma hora queria servir o Senhor, levava holocaustos, outra hora queimava incenso a Baal, praticava idolatria a um Deus que era feito de barro, um Deus que era feito às vezes de madeira, queimava incenso a Baal. Tu, pois, a outra ordem que Jeremias vai receber, tu, pois, não ores por esse povo, nem levante por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei. Então Jeremias já tinha recebido a ordem para não orar. Capítulo 7, verso 16, diz, tu, pois, não ore por esse povo, nem levante a ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Agora no capítulo 11, verso 14, de novo, tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Não é que Deus não quisesse ouvir, mas era por causa da maldade. Eles não queimaram, não buscaram ao Senhor, queimaram incenso a ídolos, agora iriam clamar aos seus deuses, não ia livrar, e o Senhor também não ia os livrar.
que tem o meu amado que fazer na minha casa? Visto que muitos nela comete grande abominação. Dentro da casa de Deus, estavam cometendo abominação. Dentro da casa de Deus tinha ídolos. E as carnes santas se desviaram de ti. Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Eles faziam mal e saltavam de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde. A oliveira era uma das árvores que era a representação de Israel, assim como a figueira e a videira. A oliveira representava Israel nacional, a videira o Israel espiritual e a figueira o Israel escatológico. Aqui, falando da oliveira, denominou-te o Senhor oliveira, mas uma oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Essa oliveira vai ter seus ramos quebrados. Paulo diz que os ramos da oliveira foram quebrados em Romanos 9:11, foi enxertado um jambuzeiro, né? O jambuzeiro são os gentios que foram enxertados nessa oliveira. Seus ramos se quebraram. Por quê? Porque não deram frutos, ou o fruto que deram eram maus. É como Deus tratando num jardim, não é? A árvore que não produz ou não dá fruto, Jesus também falou isso. Corta-se os galhos, e aqui foram cortados os ramos dessa oliveira. Porque o Senhor dos Exércitos que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Quem introduziu o culto a Baal foi Jezabel, na época do rei Acabe. Mais tarde, a Thalia, que foi uma das descendentes de Acabe, casou-se, né, com o rei de Judá, e aí ela veio para o sul e introduziu o culto a Baal. Alguns reis limparam, tiraram os cultos a Baal, como Ezequias, mas Manassés trouxe de volta, Josias fez uma reforma, mas o povo estava tão acostumado a queimar incenso a Baal que o próprio povo não se convertia mais. E o Senhor me fez saber, e eu soube, então me fizesse ver as suas ações. O Senhor me fez saber, Deus mostrou a Jeremias, e eu soube, então me fizesse ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam a matança. Jeremias se sentia como um cordeiro manso que leva a matança. Aqui Jeremias está se identificando com Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que vai à matança como ovelha muda. Isaías 53, Jeremias 11:19. Eu era como um cordeiro manso, como um manso cordeiro que leva a matança, porque não sabiam que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, cortemo-lhe da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Estavam tramando contra a vida de Jeremias, conspirando como um cordeiro manso que vai à matança, como uma árvore que eles queriam destruir, cortar fora da terra dos viventes, não é? Isaías 53 também diz que ele foi cortado da terra dos viventes, e aqui Jeremias 11:19 tem alguma semelhança, só compara ele como árvore que é cortada e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. A minha causa está perante o Senhor mostrou e o Senhor fará a minha vingança. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. Os homens de Anatote eram sacerdotes que moravam numa cidade de sacerdotes que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Eles não queriam que Jeremias profetizasse para eles: você está profetizando no nome do Senhor, nós vamos lhe matar, não é? Para que não morra as nossas mãos. De alguma forma,
estava falando que Jeremias, ao profetizar em nome do Senhor, estava tomando o nome do Senhor em vão para eles iam matá-lo. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que os punirei, os jovens morrerão à espada, e os seus filhos, suas filhas morrerão de fome. Iam passar fome, filhos e filhas morrendo de fome, jovens à espada, e não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Essa cidade de Anatote, que era a cidade de Jeremias, cidade de sacerdotes, mas que não queria mais ouvir a palavra do Senhor, que tinha dito para que ele não profetizasse em nome do Senhor. Jeremias 11, 21. Vamos agora para o capítulo 12, não é? Falando do caminho aqui dos ímpios. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos ímpios? Isso é a pergunta do Salmo 73, fala também do Salmo 1, não é? Por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que cometem o mal aleviosamente. Parece que o ímpio tinha uma prosperidade, né? Mas o Salmo 1, verso 6, diz que o caminho dos ímpios perecerá, que o Senhor transtorna o caminho do ímpio, Salmo 146, e que o caminho do ímpio é a escuridão, Provérbios 4,19, plantasse a eles, arragaram-se, avançam, dão também fruto, chegado está a sua boca, mas longe do seu coração, né? O ímpio fala uma coisa, mas o coração está distante, longe. Jeremias é o profeta que fala muito do coração, da maldade do coração. Quando nós chegarmos no capítulo 17, ele vai falar que perverso é o coração do homem, não é? Porque eu falo uma coisa com a boca, o coração longe, mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Eles tinham planejado contra a vida de Jeremias 11:19, eu era como manso cordeiro, mas quem ia como cordeiro para o dia da matança era eles, que Deus estava preparando, prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Note como os animais e as aves sofrem por causa do pecado do homem. Desde que Adão pecou, toda a natureza foi afetada. Romanos diz que a natureza 8, né? Paulo escrevendo, diz que a natureza geme, aguardando com expectação a redenção dos filhos de Deus. Olha aqui, pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? O povo já ficava fatigado correndo com homens que iam a pé. Imagine quando viessem os cavalos, né? Como poderás competir com cavalos? Quando o exército da Babilônia chegasse com seus cavalos, que Jeremias estava avisando, como é que o povo ia conseguir escapar? Se a pé eles já ficavam fatigados, como eles poderiam competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Eles estavam confiados com uma terra de paz, nada vai nos acontecer. O que vocês vão fazer na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Deus mostrou que até os irmãos de Jeremias e a casa do pai de Jeremias tinham agido deslealmente para com o Senhor e para com Jeremias, porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam, pois a ti em alta vozes, não te fie neles, ainda que digam coisas boas. Deus está avisando que até a família de Jeremias era contra
ele, não é? Estavam preparando. Jesus falou isso, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, não é? Ele já tinha anunciado isso. Então nós vemos aqui que até os inimigos não te fiem neles, ainda que digam coisas boas, não é? Vamos para o verso de número 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de meus inimigos. Ele anuncia aqui, o Jeremias tinha desamparado a sua casa, abandonou a sua herança, entregou a amada da minha alma na mão de meus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Ou seja, a herança, os herdeiros, né? A sua família de Jeremias tornou-se como um leão na floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu aborreci. Não aconteceu a mesma coisa com Jesus? Em Marcos 3, seus familiares foram prendê-lo porque dizia que ele estava fora de si. Não é? Da mesma forma, a família de Jeremias se levantou contra ele. A minha herança é para mim uma ave de várias cores. Seus herdeiros, sua família, não é? Era como ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Até a herança de Jeremias, as aves, os animais do campo, iriam devorá-la. Verso 10. Muitos pastores destruíram a minha vinha. Aqui eram os líderes, Deus está falando dos pastores que deveriam apacentar o povo, guiá-los pelo caminho do Senhor, mas o que eles fizeram? Destruir a vinha. Aqui, olha, Israel novamente. Nós vimos no capítulo 11 que Israel como oliveira. Agora, no capítulo 12, Israel como uma vinha. E os pastores que deveriam cuidar dessa vinha, os líderes, os reis, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, o que eles fizeram? Destruíram a minha vinha, diz o Senhor. Pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram e a mim clamam na sua desolação. Por causa do seu pecado, se tornar desolação, e toda a terra está assolada, porque não há ninguém que tome isso a peito. Eles não atentavam para isso, e por isso a terra estava desolada. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores. Vieram pelo deserto dos lugares altos, tomaram a cidade, vieram os destruidores, porque a espada do Senhor devora, desde um extremo até o outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Aqueles inimigos que vinham, os babilônicos, com espada contra eles, que vinham desolar a terra, deixar a terra deserta, eles funcionavam como espada do Senhor. Diz aqui, a espada do Senhor devora desde um extremo até o outro extremo da terra, e não há paz para nenhuma carne. Procurariam a paz, mas não encontrariam essa paz. Verso 13, semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas nada se aproveitaram. Olha que coisa interessante, semearam trigo, mas o que eles escolheram? Espinhos, nada se aproveitou, estáis envergonhados das vossas colheitas, por causa do ardor da ira do Senhor. O ardor da ira do Senhor que ardia contra eles, por causa de suas maldades, por causa desses pastores que destruíram a vinha do Senhor. E assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos. Jeremias está falando da sua própria cidade, Anatote, do seu povo, dos maus vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra. Seriam arrancados da sua terra, e a casa de Jacó arrancarei do meio deles. A casa de Jacó arrancarei do meio
deles, Deus estava dizendo para que arrancar a casa de Jacó do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, e arrancar como alguém arranca uma árvore, não é? E depois de os haver arrancado, tornarei a me compadecer deles. Deus ia arrancar e plantar. Essa era a mensagem que Deus falou de Jeremias no capítulo 1, na sua chamada. Quando Deus falou que a Jeremias ia dar a ele o arrancar e o plantar, não é? Olha, Jeremias 1:10, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e depois para edificares e para plantares. Então eles seriam arrancados do meio deles. Verso 15, e será que depois de haver arrancado, tornarei-me e compadecerei deles. Depois de punir os maus, ia sobrar um remanescente, que Deus ia tornar a se compadecer, e os farei tornar cada um a sua herança, cada um a sua terra. Ou seja, ia trazê-los de volta, plantá-los novamente ali. E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Eles juravam por Baal. Deus esperava que eles fossem fiel a ele, não a Baal. Então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e farei perecer, diz o Senhor. O Senhor ia arrancar, fazer eles perecerem. Olha as consequências do pecado, as consequências de abandonar a Deus, de seguir após outros deuses, seguir segundo o coração malvado. Era tudo isso. Com isso, nós concluímos o capítulo 12, nós vamos voltar para o capítulo 13, que agora vai ficar ainda mais ilustrando com figuras, um cinto de linho, que Jeremias vai falar no capítulo 13 e 14. Não perca o comentário do capítulo 13 e 14. Se você tem nos acompanhado, tem gostado desse canal, comenta a Bíblia para você sistematicamente. Começa no capítulo 1 até o último capítulo, né? Para quem gosta de estudar a Bíblia sistemático, ajuda a divulgar o nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar, clique na foto, lá você encontra as pastas organizadas com todos os estudos bíblicos, capítulo por capítulo, livro por livro. Já fizemos todo o Novo Testamento e agora estamos fazendo o Antigo Testamento. Estamos no 24º livro, resta-nos apenas 15 livros para concluir. Não é o Antigo Testamento, mas já fizemos de Gênesis a Jeremias, e você pode entrar e estudar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.